Olá, amigos e amigas, que nosso Deus nos abençoe a todos neste mundo que vivemos, principalmente aqueles que ignoram a verdade e as coisas de nosso Deus, tanto coisas materiais como também espirituais. Mas, amigos e amigas, o tema que queremos compartilhar é simplesmente a ignorância dos pastores, pois queremos mostrar de acordo com a Bíblia, ou seja, queremos mostrar a sua ignorância absurda dos pastores que se intitulam, isso baseado na Bíblia Sagrada, é claro. Então, amigos e amigas, queremos que vocês assistam um trecho do vídeo dos pastores para vocês perceberem a ignorância dos que se intitulam pastores de Deus. Isso é para você ver que ficam debatendo coisas que não entendem, frases como textos inteiros de toda a Bíblia Sagrada e por aí vai. Agora, amigos, vejam os vídeos nos seus debates sobre a palavra de Deus. Vejam que o título do vídeo: Jesus e o Pai são o mesmo? Então, amigos, Jesus está prestes à sua volta e eles estão debatendo, questionando, contrariando, criticando as palavras de nosso Deus. E por aí vai. Agora veja o vídeo. Jesus Cristo é aquele que morre para pagar o pecado da humanidade. E ele está pagando pecado para quem? Por todos eles. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Para quem? Jesus pagou para quem? Por nós, em nosso lugar. Não, não é por quem. Para quem? Ele pagou. Quem oferecer... paga para alguém. Ele pagou para quem? Veja bem, o texto da Bíblia, o texto bíblico, ele está oferecendo a si mesmo sacrifício, correto? Para quem? A si mesmo. Para quem? A si mesmo, para si mesmo. Existem várias referências. Ele pagou para ele mesmo? Para ele mesmo. Então quem... Você que tem condição de dever alguma coisa para você mesmo? Nós queremos saber o seguinte... Se você deve para você mesmo, você não tem que pagar. Você é o devedor e o credor ao mesmo tempo. Sim. Se o senhor é o credor e o devedor ao mesmo tempo, se Jesus é o devedor e o credor ao mesmo tempo, por que ele morreu? Pastor César, existem várias referências mostrando que Jesus exerceu vários papéis: advogado, juiz. Não, mas você pode ser você pode ser advogado e juiz ao mesmo tempo? Não, na mesma causa. Não. Jesus é na mesma causa, advogado e juiz. Então, mas você no mesmo processo. Não, mas isso não tem a ver com o assunto. Sim, não fuja do assunto. Vamos lá. O assunto é assim: Jesus pagou a conta para quem? Para Deus, o Pai, que é ele mesmo. Então ele estava devendo para ele mesmo. Não, e ele morreu para pagar. Não, se ele pagou. Jesus está devendo o quê? Jesus pagou a conta dos pecados, de todos os pecadores. E ele pagou para quem? Para Jeová. É difícil responder. Para Deus não é difícil. Ele pagou para ele mesmo. Nominativo do sujeito, ou seja, está qualificando e não identificando ele como Deus. Está dando a ele a característica de poderoso e comandante. E ele é poderoso e comandante. E Deus, né? Ele é poderoso e comandante. O teós da parte C. Mas ele não era o Deus com quem ele estava. Ele era o Logos, que estava com tom teon. Então ele é um Deus falso? Não. Mas ele é o Deus todo-poderoso? Não. Ele é outro Deus. Sim. Deus é onisciente, onipotente, exato. Isso já responde as suas perguntas, todas aquelas que você fez. Onipresente. Então Jesus, que está em todos os lugares, mas ele ora, ele fala com outra pessoa. Por que ele fala com outra pessoa e a vontade deles é diferente? Se ele está falando com outra pessoa e a vontade é diferente, imagina você é uma pessoa só. Sim. Como somos. E aí você tem dois tipos de vontade. Isso a psicologia... Eu tenho dois tipos de vontades. Já entrei em conflito comigo mesmo. E resolveu? Várias vezes. Buscando o Espírito, consegui fazer a vontade do Espírito. Quando eu faço a vontade da carne, então Jesus estava em conflito. Então o senhor está dizendo que... Então, amigos, vejam bem o que vamos dizer. Como podem essas pessoas dizer que são pastores de Deus? Você não conhece o Filho de Deus. Quem não conhece o Filho, também não conhece o Pai. Isso está escrito nas Escrituras. Então, amigos,
Isso, há 2000 anos atrás, essa ignorância foi dita por Felipe. E parece que não evoluíram nada e não compreenderam. E não compreendem até o dia de hoje. Então, isso está escrito em João, capítulo 14, versículo 8, 9, 10 e 11. Vamos ler os 4 versículos. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai. É o que nos basta. E disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Versículo 10. Não credes tu que estou no Pai? E que o Pai está em mim? Então, amigos, veja que Jesus está dizendo que o Pai está nele. Espiritualmente. Porque Deus é Espírito. Ou Espíritos. Deus não é pessoa, como os falsos pastores dizem. Pessoas somos nós deste mundo. Agora você veja, amigos, no versículo 11, que Jesus diz que o Pai está nele, e ele no Pai, por causa das mesmas obras. Então, amigos, isso Jesus disse para que nós termos a certeza de que o Pai está nele, porque o Pai é Espírito ou Espíritos. Como podem ir para a frente de uma câmara e dizer que são pastores de Deus? Veja só, amigos, o nosso Senhor Jesus, ele sim é pessoa, porque foi gerado pelo Pai, ou seja, pelo seu Espírito Santo, há 2000 anos atrás. Isso está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 5. Confira, amigos. Então, Jesus foi gerado por nosso Deus, mas isso não quer dizer que Jesus não é o próprio Deus. Jesus é o verdadeiro Deus, porque simplesmente porque Deus é Espíritos. Ele não é uma pessoa como dizem os falsos pastores. E nosso Deus habita em nosso Salvador Jesus Cristo. Por isso, Jesus é o Deus verdadeiro. Como está escrito nas Escrituras. Em 1 João, capítulo 5, versículo 19 e 20. Vamos ler? Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ó, veja bem, ó. Este, ou seja, Jesus, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, será que as palavras de Deus estão mentindo ou é uma mentira? Como estas pessoas diabólicas ficam contrariando, debatendo, contestando a verdade de Deus, elevando o povo ao erro? Como que pode contrariar as palavras de nosso Deus? Pois as Escrituras afirmam que o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós.
Mas, amigos e amigas, sempre, mas sempre, tem um ou mais pessoas ignorantes ou ensinadores das palavras de Deus que ignoram as palavras de nosso Deus. Isso foi assim desde o princípio. Mas, amigo, vamos ao texto que Deus se fez carne e habitou entre nós. Isso está escrito em João, capítulo 1, versículo 14. Vamos ler? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Pode alguém duvidar disso? Só uma pessoa diabólica, mesmo o filho do diabo, pode duvidar da verdade de Deus. Vocês vejam, amigos, no versículo 1, veja que Deus era o Verbo, ou seja, a própria palavra. E o Verbo era Deus. Veja que o Verbo estava com Deus, ou seja, a palavra. Agora, amigos, vejam que o Verbo, ou palavra de Deus, agora, amigos, vejam quem é o Verbo, ou palavra de Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 13. Vamos ler? Veja que Jesus se vestia como um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus, ou palavra. Então pode alguém contrariar isso? É só mesmo quem seja do outro lado. Ou seja, do lado do maligno. Isto é bem claro. Agora vocês vejam, amigos, que existe só um trono no céu, mas os contrariadores insistem que há 2 tronos no céu. Vamos ler o texto em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, que diz: Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, amigos, agora vejam a ignorância dos falsos. Eles dizem que tem 2 tronos no céu, por causa que Jesus falou que o povo sentariam com ele no seu trono, ou seja, o vencedor. Mas vejam que Jesus afirma que está sentado no trono do Pai, porque ele venceu e está no trono do Pai, porque o Pai está nele. O Pai é Espírito, o Espírito. Por isso o Pai está nele. Veja que as Escrituras não deixam dúvida. Elas têm a resposta que você quer saber. Agora, amigos, vejam que Jesus e Deus estão no mesmo trono. Você abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Vamos ler? Então, ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, ó, veja bem, ó, aquele que está sentado no trono, ou seja, Deus,
e ao Cordeiro. Então, amigos, deu para vocês perceber que há um só trono de Deus e do Cordeiro. Então, amigos e amigas, e para tirar a dúvida, temos que provar ainda mais nas Escrituras. Você abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22, versículo 3. Vamos ler. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Isso você pode abrir todas as Bíblias do mundo. Está escrito a mesma coisa. Então, amigos meus, vocês viram que há um só trono de Deus e do Cordeiro, na Nova Jerusalém, que descerá do céu. E também não haverá templo, não existirá, porque seu templo é o Todo-Poderoso Deus. Veja bem, ó, e o Cordeiro. Você viu? Quando a palavra de Deus se refere a Deus, se refere ao Cordeiro também, porque Deus está nele e ele em Deus. Quando as palavras de Deus se refere lado direito de Deus, porque Jesus é o braço direito de Deus. Ele é o próprio Deus, como citamos. Ficamos por aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.